Boa tarde. Bom, espero que todos estejam já me ouvindo. Se alguém puder me dar um ok pelo chat, por gentileza. Bom, primeiro agradecer a presença, né, de todos vocês aqui conosco. Meu nome é Suelen Lima, sou responsável pelo marketing da Software One, da iniciativa M2 em Latinoamérica, e gostaria de convidá-los hoje, então, a participar conosco dessa webinar que tem um assunto super interessante na nossa indústria da construção, né? Hoje a gente vai falar por que o gerenciamento de recursos é importante na construção, certo? E para isso eu vou trazer uma especialista no assunto, eu vou convidar aqui para falar conosco a Ana Carolina Caires, a Carol, como carinhosamente a gente se refere. Ela é consultora M2 e mestre em engenharia civil. Carol, se você já estiver por aí, só me dá um oi, tá? Já quiser aparecer aí pela câmera e por áudio. Aí, Carol. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Suelen. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. E também a gente tem um convidado especial, né, nessa webinar de hoje. Nós temos o apoio de grandes instituições do setor, que é o Instituto de Engenharia e o BIM Fórum Brasil. Hoje conosco a gente está com o Marcelo Nonato, que é coordenador de divisão técnica de tecnologias digitais do Instituto de Engenharia. Marcelo, se você já estiver por aí também, por gentileza, a gente quer ver o teu rostinho, dá um oi. Olá, boa tarde. É uma satisfação poder estar aqui com vocês aí neste evento. Imagina, prazer é nosso, né, de você ter aceitado esse convite e compartilhar aqui conosco. Eu tenho certeza que os nossos participantes aqui estão bem ansiosos para a gente debater esse assunto aí, que é uma das grandes dores do setor da indústria da construção. Bom, eu vou ficar por aqui, vou deixar nas mãos de você, Carol e Marcelo. Fiquem à vontade. No final, a gente abre um espaço para perguntas, tá? O pessoal que está nos assistindo ao lado aí tem um balãozinho com um sinal de perguntas. Então, fique à vontade ao final. Se quiser ir mandando também durante, não tem problema. A gente reserva um espaço ao final para a gente debater todas essas questões que possam vir. Tá bom? Boa tarde, boa apresentação para vocês. Obrigada. Muito bem. Eu vou aproveitar, né, já que eu não sou o ator principal, eu estou aqui só para ajudar a atrapalhar, né, a Ana Carolina. Em primeiro lugar, né, mais uma vez, agradeço a equipe da Software One pela oportunidade, né, da gente aqui junto, Instituto de Engenharia, discutindo esse assunto, né, que é um assunto bastante, eu diria assim, bastante antigo, mas uma abordagem absolutamente nova, especialmente para nós aqui no Brasil. A gente sabe, né, que essa ferramenta M2 é uma ferramenta que já é algo de classe mundial e aí é uma expectativa dela realmente trazer aí uma evolução extraordinária para os nossos processos de gestão, tá? Que a gente não está falando só de BIM, a gente está falando de gestão de uma maneira mais ampla, que é aí onde a Ana Carolina, eu tenho certeza que vai nadar de braçada aí hoje, né? Só para quem eventualmente não me conheça, né? Eu sou Marcelo Nonato, eu sou coordenador da divisão técnica de tecnologias digitais do Instituto de Engenharia, também sou consultor da Frasilium Solutions. Eu tenho uma experiência grande com construção, então esse é um assunto especificamente que me desperta um grande interesse, e também sou consultor de BIM, e aí eu sei que os dois mundos estarão presentes nessa apresentação. Então, estou bastante contente de estar aqui. Eu também sou um dos que vai aí aprender um pouco aí, né, com a Ana Carolina, e aí no final da apresentação eu volto para acompanhar aí, ou tirar dúvidas também e tecer alguns comentários aí sobre o que a gente vai ver hoje durante o dia. Combinado, Marcelo. Muito obrigada pela introdução. Eu vou começar me apresentando rapidamente também. Eu sou engenheira civil. Na última década eu tenho trabalhado com projetos de construção civil, principalmente
focada na área de propostas e orçamentos, planejamento e controle da produção e também implantação de BIM nas empresas. E hoje eu estou especialista técnica em M2 e vamos navegar um pouquinho aí pelo assunto de gestão de recursos na construção, que como muito bem aí o Marcelo falou, não é uma novidade para ninguém, não é uma surpresa para ninguém, mas é um problema antigo que a gente vive tentando resolver da melhor forma ainda. E para a gente se contextualizar um pouquinho, quando a gente fala de recursos na construção, normalmente a primeira ideia que vem na nossa cabeça são os materiais, né, que a gente usa no campo, na construção propriamente dita. Mas a gente tem que lembrar que os recursos também englobam tantos os equipamentos que a gente usa no site, também no back-office, equipamentos de segurança, tudo isso são recursos, e principalmente também as pessoas, né? Tanto o pessoal de apoio, quanto a mão de obra direta, a equipe de engenharia. Quando a gente fala de gestão de recursos, é esse tripé que a gente não pode deixar de lado. E aí a gente vai falar um pouquinho por que os recursos na construção são importantes, né? Por que é relevante a gente falar desse tema ainda hoje? E por conta disso, a gente bolou aqui uma interação, então eu vou pedir para vocês votarem, vai aparecer uma caixinha de perguntas na tela de vocês, e só para a gente fazer uma brincadeira aí, eu queria saber quais dessas situações vocês já vivenciaram na vida profissional de vocês, né? Então, quem já teve que postergar ou deixou de fazer uma entrega por conta de falta de recurso, né, de mão de obra ou de material? Quem já teve equipamento parado em campo porque ele chegou antes do necessário ou depois do necessário, ou então custos adicionais? Isso a gente tem na nossa vida pessoal também, né? Que a gente percebe a falta das coisas no último momento, tem que sair comprando e às vezes acaba pagando mais caro por isso. Ou quem já teve algum desabastecimento repentino que acabou impactando no projeto, né? E acho que vai ter um pessoal aí que provavelmente também já viveu todas essas situações. Então, vou dar aí um tempinho para vocês responderem a pergunta e para a gente interagir. Né, Marcelo, e aí ia te convidar também, você reconhece alguma dessas situações aí na nossa vida da construção? Será que todo mundo já votou? Ainda não, ainda o pessoal ainda está votando. Tá bom. Então eu não quero influenciar. Mais um minutinho a gente fecha a votação. Combinado, Su. Olha, as respostas até agora estão bem divididas, hein? Acho que eu já posso fechar aqui. E contar para a gente? Pronto. Estão conseguindo ver o resultado aí, ó. A gente tem aí... particularmente, eu já vivenciei todas elas, com certeza. 60% das pessoas responderam que custos adicionais devido à urgência na entrega é um dos fatores que mais vivencia, né? Logo mais, a gente tem aí parte dessas pessoas dizendo que todas elas, na verdade. Mas ficou bem dividido, ó. Tá conseguindo visualizar, Carol e Naná?
Não, eu não enxergo os resultados, mas pelo que você me falou, acho que é o contexto que a gente vive, infelizmente, né? Que a gente tem falhas de planejamento, a gente tem falhas na gestão de recurso e os nossos projetos acabam sofrendo impacto por conta disso, né? E Só às para vezes revisar, então, impactos. Pode falar. só para revisar contigo aqui, então, ó, ficou 27%, deixa de realizar uma entrega por falta de mão de obra, 33% ociosidade e movimentações imprevistas, 60% custos adicionais devido à urgência na entrega, 20% desabastecimento repentino e 53% todas elas. Essa diferença aí que não bate o 100% é porque a gente abriu para colocar mais de uma resposta, tá? Então, entendi. é isso. Mas tá bom, vou esconder aqui para poder voltar à tua apresentação normal. Pronto. Então, combinado. Infelizmente, é uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia, de quem vive na construção. E trazendo um pouco para o que a gente viveu, principalmente nos últimos 2 anos, né, os impactos que esse tipo de problema, que esse tipo de situação trazem para os projetos, às vezes são muito relevantes. Então, nós aqui no Brasil, a gente esperamos não ter que viver mais, né, mas convivemos com, por exemplo, 130% de reajuste do aço. Essas notícias todas aqui que eu coloquei, elas são de 2021, então elas são muito recentes, né? Materiais de construção foi um dos itens que mais teve inflação no período também. E aqui eu trouxe os dados de uma pesquisa da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, apontando que no terceiro trimestre do ano passado, o maior problema considerado por quem trabalha na indústria da construção civil foi justamente a falta ou o custo muito alto das matérias-primas. Então, isso reforça a importância que a gestão de recursos tem, né? De você se antecipar a esse tipo de problemas e também conseguir tomar decisões rápidas quando imprevistos acontecem. E aí, quando a gente fala de gestão de recursos, acho que a gente começa com essas 5 perguntas, né? O que eu preciso no meu projeto para realizar o meu projeto? O quanto eu preciso? Quando eu vou precisar desses recursos? Quais recursos eu já tenho dentro da casa? E aqueles que eu não tenho, quem tem esses recursos que pode me fornecer? Né? Então, acho que o primeiro passo é justamente esse cadastro, esse inventário do que eu tenho disponível e de quem pode ser meu parceiro no fornecimento ou na contratação desses recursos, né? E a partir daí a gente pode passar, de fato, para o planejamento envolvendo recursos. E aí o que é mais importante quando a gente fala disso é a conexão justamente entre o escopo do projeto, o quanto esses itens do escopo custam para a empresa, de que maneira eles estão planejados no tempo, então qual é o plano executivo do nosso projeto, e que a cadeia de suprimentos ela esteja envolvida e sendo alimentada aí como um cliente interno das informações que essas outras 3 áreas geram, né? E a partir daí que a gente consegue fazer uma gestão efetiva de fato, né? Controlando os nossos estoques, controlando a equipe que a gente tem na empresa e fazendo uma gestão de habilidades efetiva e controlando também os usos e os consumos de cada um desses recursos. E aí, para exemplificar algumas dessas soluções que a gente propõe aqui com a nossa ferramenta, eu venho apresentar o M2. O M2 ele é uma solução baseada em nuvem, que veio de uma parceria estratégica entre a Microsoft, então ele é baseado na nuvem da Microsoft Azure, da SoftwareOne,
que é uma empresa de consultoria de software com presença global, e da RIB Software, que é a desenvolvedora da solução propriamente dita e que hoje ela faz parte do grupo Schneider Electric. Então, o M2 nasceu dessa conjunção de gigantes da empresa de tecnologia e tem o propósito de nos ajudar com as operações do dia a dia de quem trabalha na construção civil mesmo. E antes da gente navegar na plataforma de fato, eu resolvi dar uma visão holística aqui para vocês do que é o M2 de fato, né? Então, ele tem diversas funcionalidades para diferentes atores aí do projeto de construção, que vai desde orçamentos até governança corporativa, controle de custos, planejamento de obras. E hoje a gente vai falar da gestão de recursos, gestão de pessoas e logística. E aí, então, eu vou abrir aqui a plataforma para a gente começar a navegar. Essa é a interface da solução. Como vocês estão vendo, eu estou no meu navegador de internet. E, como eu falei, ela tem funcionalidades que atendem praticamente todas as áreas de um projeto de construção. E hoje a gente vai navegar por diversos desses módulos, sempre com o olhar da gestão de custos. Por isso que eu vou começar abrindo aqui a interface de orçamentos e gestão de custos, né? Eu já deixei, como é um catálogo muito grande, eu já deixei preparada aqui uma tela que mostra o catálogo de materiais que nós temos a possibilidade de cadastrar dentro da plataforma. Então, eu posso ter quantos catálogos de materiais eu quiser. Todos esses insumos, eles já podem ser precificados, né? Então, um dos exemplos é que o meu fornecedor, os meus parceiros conseguem me mandar os preços dos materiais por lista, eu atualizo no sistema e isso fica disponível para todo mundo, para o pessoal de orçamento, para o pessoal que já está alocado nos projetos, para o pessoal de suprimentos, usar como base também. E dessa forma a gente consegue ir alimentando a nossa linha de base, o nosso controle de custos, né? Aqui eu estou mostrando justamente essa interface. Então, eu tenho uma lista de itens que vieram do nosso levantamento de quantidades, então eles refletem, de fato, o que é o escopo do nosso projeto. Eles já vêm com uma determinada quantidade e eu consigo precificá-los ou atribuindo uma composição de custo do banco de composição, que também fica aqui dentro do sistema e é único, ou atribuindo um recurso avulso. Então, aqui nesse container de baixo, vocês conseguem ver todos os recursos que estão contemplados aqui nesse item. Nesse caso do projeto que eu estou trabalhando, essas informações elas vieram de um modelo BIM. Então, indiretamente, todos esses recursos já estão conectados com esses objetos dentro do meu modelo 3D. E da mesma forma que existe essa conexão com os itens de orçamento, a gente também consegue planejar esse escopo no tempo dentro do M2. Então, eu tenho também uma interface de planejamento de obras aqui dentro, onde eu consigo criar ou importar um cronograma de obras. Enfim, tenho as visualizações de gráfico de Gantt, de linha de balanço, e tenho aqui também a minha visão de recursos. Então, uma vez que eu faço essa conexão do meu escopo com o meu cronograma de obras, eu já trago também essa informação de que recursos que estão previstos lá na minha planilha de custos ou no meu orçamento e que estão conectados com uma determinada atividade
que tem início, duração e fim. E por conta dessa conexão que a gente faz, e esse depara, vamos dizer assim, ele fica disponível para todo mundo da equipe do projeto, então, o próprio pessoal de suprimentos consegue acessar essa área e verificar os recursos, o pessoal de custos, e quem usa mais é a equipe de planejamento de fato. E isso proporciona que a gente consiga gerar relatórios do tipo desse, que são previsões de uso de material na obra. Então, esse é um relatório que vem que já vem por default no M2. Eu selecionei aqui que eu gostaria de ver a utilização dos materiais por semana do ano. Então, só um exemplo aqui, o aço CA50, que é um dos insumos que está sendo utilizado lá no meu projeto. Eu tenho uma previsão da quantidade semanal que eu vou consumir esse insumo em obra. E aí, por que é bacana a gente ter um relatório que nos mostre esse tipo de informação? Acho que primeiro é a gente ter a possibilidade de gerar entregas just in time. Então, isso é muito relevante, principalmente quando a gente tem terrenos muito confinados, onde a gente não tem muito espaço disponível para estoque e que a logística começa a ficar mais complexa. Então, você ter domínio do seu consumo de insumos durante o plano executivo, durante a construção, é uma vantagem, porque você consegue ser mais enxuto nas suas áreas de estoque e ter realmente o material que você precisa sem excessos. E com essa informação também, a gente consegue negociar com os nossos fornecedores as entregas dele, né? Então, se eu faço essa análise já numa etapa pré-construtiva, onde eu vou contratar os meus fornecedores, eu consigo vou abrir aqui a interface de pacotes. E ele vai mostrar para mim os pacotes disponíveis no meu projeto. Eu também tenho a possibilidade de salvar os projetos que eu estou trabalhando como favoritos aqui do lado e criar um atalho para um determinado pacote ou para um determinado cronograma, enfim. Então, como todos os dados estão integrados dentro da plataforma, eu consigo criar um pacote aqui mesmo, a partir da lista de insumos que eu seleciono lá no meu controle de custos. Esse pacote ele já me traz a quantidade, que é a mesma que veio do levantamento de quantidades, então não tem necessidade de ter esse retrabalho de toda hora alguém ter que ficar levantando quantidades e cada hora que a gente faz esse serviço dá um valor diferente. Ele já vem com o preço estimado. E uma vez que eu seleciono os itens que estão dentro desse pacote, eu tenho a possibilidade de gerar um cronograma de entrega automático a partir de um recurso, de um comando que eu tenho aqui no meu menu lateral, que é a geração do cronograma de entrega. Então, no método tradicional que a gente costuma trabalhar, que a gente está habituado, isso seria uma atividade que demandaria muito tempo de análise de alguém de planejamento, do pessoal de compras, de suprimento, e a gente acaba fazendo uma negociação ou não consegue passar essa informação para o nosso fornecedor, né? Seja de materiais ou seja de locação de equipamentos. E nesse caso, uma vez que eu tenho essas informações dentro do sistema, ele é gerado de forma automática. Então, facilita a nossa vida numa situação de contratação e de negociação. E aí, aqui dentro do sistema, eu tenho todas as etapas do processo de aquisições. E uma vez que eu
contrato alguém de fato, tenho um escopo para esse contrato de fornecimento de serviço ou de material, eu consigo gerar uma medição, e nesse caso aqui nosso, que era um pacote de blocos de concreto, eu consigo definir, né, ou registrar em que estoque esse material foi armazenado. Então, eu gerei aqui uma medição, está mostrando os itens que estão contemplados nesse contrato, ele me mostra a quantidade contratada, eu declaro qual quantidade foi entregue no campo e em que estoque aquele material foi armazenado. Então, por exemplo, nesse meu projeto, eu tinha 2 estoques, né? Um estoque no térreo e um estoque no terceiro pavimento. Eu estou dizendo que essas 300 unidades de blocos de concreto, elas foram armazenadas lá no térreo. E aí, quando a gente acessa o nosso módulo de estoque, e aí quem é o dono dessa caixinha, né, ou é o almoxarife, ou é um coordenador da produção, ou é um gestor de recursos, a gente consegue ver todos os estoques que tem ou naquele projeto ou em todos os projetos da minha empresa. Eu vejo, aqui no caso do estoque do térreo, eu vejo todos os materiais que estão nesse estoque. E aí vocês vão me perguntar, mas poxa, Carol, tá marcando só 150, mas a gente disse que foi entregue 300 unidades de bloco. A gente consegue ver as transações do que aconteceu aqui embaixo. Então, de fato, eu recebi 300 unidades de bloco de concreto, mas eu já consumi 150. Então, por isso que agora só ficaram disponíveis no estoque 150. Então, esse tipo de mapeamento de transação a gente consegue fazer aqui dentro do M2, assim como tem um módulo em que a gente pode gerar inventários ou checklists para que o almoxarife de fato confira se todos esses itens que estão aqui estão lá dentro do estoque mesmo e se há alguma divergência. E a partir daí mapear desvios ou se a gente está tendo uma perda maior ou se teve alguma imprecisão na entrega e no registro aqui no sistema. E além dessa parte de materiais, também quero mostrar para vocês que o M2 ele tem ferramentas específicas para a gestão tanto de equipamentos quanto de pessoas, né? Então, aqui eu vou mostrar a parte de equipamentos, eu consigo catalogar, né, cadastrar no sistema todos os equipamentos, os ativos da minha empresa, consigo declarar quais são acessórios compatíveis, eu consigo incluir uma foto daquele equipamento, dependendo da natureza do equipamento, eu consigo adicionar alguma informação mais técnica, né? Quantidade de eixos, capacidade de carga, tamanho de lança. E aqui dentro também a gente consegue gerir a manutenção desses equipamentos. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar o caminhão Munk, que estava aqui, e aqui já está registrado que ele teve que passar por uma manutenção corretiva no sistema de freios. Né? Uma vez que eu clico nessa manutenção corretiva, aparecem todas as ações aqui. Então, ele teve o sistema de freios revisado, ele ficou em manutenção do dia 10 ao dia 13. E eu também, como equipe de campo, como gestor de recursos, eu consigo usar o quadro de recados, o chatbox aqui do M2, para falar diretamente com o responsável, né? Então, estando lá no campo, posso mandar uma mensagem para o gestor de equipamentos, que pode estar em outra obra, pode estar no escritório central, falando que o freio apresentou falha durante o uso. E além disso, a gente tem a possibilidade de cadastrar leituras de medidor, né? Então, no caso de caminhões, a quilometragem rodada, ou quantas horas de trabalho aquele equipamento já teve, e aí fazer essas ligações de a cada 1000 horas trabalhadas eu preciso de uma manutenção preventiva nesse tipo de equipamento.
ela já fica planejada aqui e você já pode agendar essa manutenção no sistema também. Tá, e quando a gente fala a respeito do quadro de colaboradores da empresa, a gente também consegue fazer esse cadastro no AMI2, no módulo específico de funcionários. Da mesma forma que nos equipamentos, a gente consegue colocar todas as informações a respeito daquele funcionário, código de ingresso, dados de contato, se é líder da equipe, no que ele atua, e também fazer uma gestão inteligente das habilidades, né? Ou seja, eu posso cadastrar os treinamentos que aquele funcionário tem, os certificados, ou alguma experiência, alguma tipologia de projeto em que ele tem expertise. Então, na hora de eu selecionar esse recurso para fazer parte da minha equipe, eu posso fazer uma busca inteligente, buscar por uma habilidade específica. Consigo cadastrar férias, ausências planejadas dentro do sistema também. E uma vez que todo esse cadastro está feito, a gente consegue passar para a próxima etapa aí, que seria o planejamento de fato, né? A gente transforma todos esses itens em recursos que podem ser requisitados e reservados pelos projetos. Então, aqui novamente eu estou no central, né? No ambiente central de recursos. Então, eu vejo todos os recursos disponíveis da minha empresa. E aí eu posso ter tanto recursos que são únicos, né? Então, a central dosadora de concreto, novamente eu posso ter todas as informações técnicas dela aqui. Ou eu posso ter recursos compostos. Então, como a gente viu o João e o Lucas aparecendo lá na nossa lista como insumos recursos avulsos, a gente também pode criar um recurso que seria uma equipe que tem os dois trabalhadores, os dois colaboradores na composição daquela equipe. Tá? E a partir daí, a gente consegue fazer as requisições, inclusive do módulo de planejamento. Então, quem está aqui fazendo a gestão do plano da obra consegue ter uma visão de que, poxa, na próxima semana ou no próximo mês eu vou precisar de um determinado recurso, tá? Muito claro aqui a listinha do que é preciso. E aqui nesse container de requisições, a gente consegue criar uma requisição, escolher um recurso lá da nossa lista central de recursos e dizer que a gente gostaria daquele recurso no nosso projeto naquele determinado tempo. Vou cancelar aqui. Tá? E aí, quando eu crio essa requisição, ela já vem com todas essas informações de datas, né? Então, eu quero esse recurso que eu escolhi. Deixa eu mostrar nessa daqui, por exemplo, um equipamento para corte de blocos. Eu já consigo definir a quantidade, que pode ser aquela prevista no orçamento, ou eu posso entender que essa quantidade tem que mudar. Quando foi solicitado, de que data a que data, e todas essas informações elas já vêm automáticas porque elas já estão aqui no meu cronograma. Então, quando eu crio a requisição, ele já entende que é para essa tarefa, esse recurso. E uma vez que eu mando essa requisição, que eu salve e aprovo ela de fato, ela aparece lá no quadro de planejamento do meu gestor de recursos. Então, ela aparece nessa lista aqui. O gestor de recursos olha as solicitações que ainda não foram aprovadas e ele consegue simplesmente arrastar aqui para o quadro de planejamento dele. Já tem uma aqui e aí ele consegue entender a disponibilidade desses recursos para o período que estão solicitando, né? E se ele entender que um recurso não vai estar disponível, ele consegue
já alterar a data dessa solicitação e avisar quem é o requerente daquele recurso. E uma vez que ele aprova essa solicitação, isso vira uma reserva dentro do sistema. Então, já aparece tanto para a equipe de projeto, que aquele item foi confirmado, ele já tá reservado, ou se aquela solicitação foi negada por algum motivo. Então, na verdade, tanto esse módulo quanto o módulo de estoques, né, divisão dos estoques. Gente, vocês continuam vendo a minha tela? Continuando, sim, Carol. Que acho que foi para mim que apagou aqui, um minutinho. Eu também continuo vendo aqui. Oi, eu não estou ouvindo a Carolina. Oi, eu vou... Su, acho que eu vou compartilhar, tive um problema com o meu monitor, eu só vou trocar a tela, mas, enfim, eu estava bastante já no fim da minha explicação, o que eu ia comentar é que tanto essa visão do quadro de planejamento para equipamentos e mão de obra, quanto a visão do estoque para a parte de materiais, eu entendo ser o suprassumo da gestão, né? Porque é o que de fato empodera o gestor de recursos para ter uma visão, inclusive corporativa, daquilo que está disponível ou não para os seus projetos, né? E a partir daí a gente consegue também criar regras inteligentes no sentido de, eu posso definir uma quantidade mínima para o meu estoque, toda vez que essa quantidade mínima for atingida, né, que esse estoque cair, um alerta é enviado para o gestor de recursos ou para o gestor de suprimentos, avisando que a gente precisa adquirir mais daquele determinado material. E a mesma coisa para os equipamentos, você começa a ter rastreabilidade de onde está um determinado ativo da empresa, quando ele vai ficar disponível novamente, quando ele está em manutenção, em que projeto ele está e para que projeto ele vai. Então, a gente dá ferramentas para que a nossa gestão seja mais inteligente e efetiva de fato. Né, Marcela, aí não, acho que o que eu ia comentar é que a gente vê em muitas empresas processos parecidos e, como eu falei, às vezes a gente gasta muitas horas homem tentando ter esses controles de uma forma boa e com um dado seguro, sendo que a gente pode tirar a vantagem de ter integrações relacionadas a esses processos, né? Realmente, os recursos são de tirar o fôlego, né? Que a gente vê. Eu não sei, Suelen, temos perguntas? Temos sim. Então, Deixa eu vamos ver as encontrar perguntas com a aqui. Suelen, depois eu também vou fazer umas duas. Tá joia. Eu leio aqui ou você consegue visualizar? A primeira é possível trabalhar... Eu não estou conseguindo visualizar, tá, Suelen? Não tem problema não, eu falo aqui. A primeira pergunta a gente tem aqui do Cláudio, a pergunta é o seguinte: é possível trabalhar com estoque central que atenda a vários projetos? É possível, sim, Cláudio. Bacana essa pergunta. A gente consegue fazer de várias formas, né? Uma forma seria criar um projeto que é o estoque, e esse projeto ele pode ter um budget definido, né? Ter suas determinadas regras, né? Quanto de material eu tenho que ter naquele estoque para que ele seja produtivo. E aí a gente mapeia as transações, vendo quando que um material chegou naquele estoque e foi entregue a partir de um contrato,
e quando ele saiu daquele estoque foi direcionado para o estoque de um projeto específico daí de uma obra. Então tem também essa opção sim para as empresas que trabalham dessa forma com estoques centrais. Beleza. Eu vou fazer a minha agora. Depois a Suelen Claro. faz as demais aí. Né? Posso só dar um Oi? recadinho, Marcelo? Pois não. É o seguinte, eu vi aqui algumas pessoas que colocou o sinal de raise hand para fazer perguntas por áudio. A gente estava pedindo que vocês façam a pergunta por escrito mesmo. Tem um símbolozinho de interrogação aí no painel de vocês que estão assistindo. Só digitar e mandar sua pergunta para caso alguém tenha alguma dificuldade. Esse é o caminho, tá? E aí a gente vai fazendo essa troca por aqui. Obrigada, Marcelo. Pode continuar. Tá bom, Carolina, vai lá. Como é que o M2 me ajuda a tomar uma decisão se eu vou executar com recursos próprios ou se eu vou subcontratar? Mas eu vejo os pontos que a gente precisa para essa tomada de decisão em vários setores dentro do M2. Então, eu posso, por exemplo, criar cenários de orçamento, e aí com preços diferentes, né, com o preço da minha mão de obra própria e com o preço do meu subcontratado, e compará-los, né, ver o que aconteceu no final. O módulo de orçamento do M2 é muito dinâmico nesse sentido, de ver alterações. E também, como você tem essa listagem de recursos cadastrados dentro do sistema, você já consegue, de antemão, fazendo uma previsão de quando aquele projeto vai acontecer, verificar se você vai ter esses recursos disponíveis, ou se eles todos já estão comprometidos com outros projetos em andamento. Ou também até fazer uma pré-reserva daquele recurso. É um contrato, é uma concorrência, é um contrato que eu tenho chances de vencer, né? Ou é uma incorporação que vai entrar em lançamento logo. Vou reservar esse recurso aqui para sinalizar para os outros projetos que também estão sendo estudados que aquela data já pode estar comprometida de alguma forma. Tá. E além O disso, a M2 gente tem tem... algum módulo especial para gerenciar esses subcontratados? Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Vou até deixar abrindo aqui a minha tela no outro monitor, que eu te mostro. Mas a gente tem um módulo... insistindo, porque é Sim. assim, a tendência, né, principalmente das maiores empresas, é fazer muito mais uma gestão de subcontratados do que às vezes comprar, né, os materiais propriamente ditas, né? E aí eu até fico pensando, o subcontratado vai poder usar o M2 também para poder internamente se organizar através de um contrato do principal, né, que tem interesse em fazer essa gestão, né? Isso é um negócio Com interessante. certeza, Marcela, é muito pertinente essa tua pergunta. Dentro do M2 a gente tem um módulo de parceiros, né? Então, todos os meus subcontratados e também os meus clientes têm um cadastro dentro do M2, e que é onde eu consigo, por exemplo, aquele pacote que eu mostrei de blocos de concreto, eu consigo escolher para quem que eu vou mandar aquele orçamento de fornecimento, né? Pedir aquela proposta de fornecimento. E aí eles já recebem um e-mail com convite a cotar aquele determinado serviço ou aquele determinado material e conseguem postar as propostas no portal de fornecedores do M2. E além do portal, o M2 tem a capacidade de segregar o acesso a determinadas áreas, né? Então, eu quero que o meu subcontratado declare aqui, não sei, as entregas que ele fez, ou que ele me mande uma pré-medição com aquilo que ele executou na obra. É possível controlar, isso é muito bom, hein? Sim, e aí ele controlar. consegue me fornecer essa informação e eu consigo configurar um fluxo de aprovação. Então, ele me manda, eu verifico, uma vez que está certo, eu aprovo, e aí essa informação é disseminada nas outras áreas do sistema. E a gente consegue segregar o acesso a uma determinada ação ou a uma determinada área do projeto. Muito bom.
Ô, Suelen, tem mais pergunta aí? Tem mais uma, assim, acho que está bem similar ao que vocês conversaram agora, que é sobre uma pergunta que é o seguinte: posso cadastrar recursos dos meus fornecedores no projeto? Sim, então aquela lista de equipamentos ou mesmo de colaboradores, eu consigo cadastrar tanto ativos próprios, né, vamos falar assim, quanto equipamentos que eu loco recorrentemente, né? Então, tem um fornecedor específico de gruas que me atende sempre. Poxa, acho que vale a pena eu cadastrar o equipamento dele no meu sistema, já que muitas vezes vai de uma obra para outra que são minhas também. E aí eu consigo fazer a gestão das manutenções do equipamento, por exemplo. Então, dá sim. Né? O MTU ele é muito flexível em relação ao fluxo de trabalho das empresas. Então, tem muitas coisas que dá para ser feitas de maneiras diferentes, dependendo de como a empresa quer trabalhar. Né? Como o Marcelo falou, dá para ter ativos próprios, recursos próprios, dá para trabalhar com recursos de subcontratados também. Legal. Carol, você ainda quer apresentar alguma tela? Porque daí eu preciso te mandar o comando novamente para não ver. Não, acho que não precisa, não, Su. Vamos ver se... Tá, joia. Posso aproveitar e fazer uma outra pergunta? Nossa, Claro, está tá bom? escurecendo aqui onde eu estou, né? Eu estou começando a ficar assim meio vermelho. Eu acho que eu não vou conseguir corrigir isso. Eu vou ficar vermelho mesmo. Não, acho que está faltando um A minha filtro empresa, aqui no nosso eu estou webinar. hipotético, tá? Não é a minha empresa mesmo, mas faz de conta. Se a minha empresa já tem lá um processo de compras que funciona lá no meu sistema ERP, tá? Que eu já sei que o MTU é possível você fazer o processo end-to-end, né? Dentro do próprio MTU. Mas a minha empresa já tem. E o que eu gostaria de receber é basicamente as requisições, as necessidades de compras e entregas. É possível fazer essa combinação aí? O MTU, não fazendo o processo no MTU, mas eu usando o meu próprio sistema ERP e aí eu receber essas demandas? É possível sim, Marcelo. O M2 ele tem APIs REST abertas, né? Então a gente consegue criar pontos de conexões com os outros sistemas, caso eles também sejam abertos a integrações automáticas, falando aí. Mas eu acho que o mais importante disso é justamente a gente mapear o fluxo da informação dentro do processo. E aí a gente entende esses pontos de contato. E mesmo que não seja possível uma integração automática, a gente faz uma integração via exportação e importação, mas o mais importante é garantir que aquela informação não perca nem qualidade e nem segurança. Então, tem muitas etapas, principalmente do processo de aquisições de controle de custos, que são coincidentes com funcionalidades que existem nos ERPs hoje. E é possível a gente, junto com a empresa, definir onde que cada uma daquelas caixinhas vai ser executada, né? Se é no M2 ou se é no ERP, e como que essas informações vão fluir de um sistema para outro. Bom, tem mais uma última pergunta aqui. Em relação à área de planejamento, né? Além do planejamento, outras áreas podem fazer requisição de recursos? Sim, eu mostrei ali na tela o planejador como sendo a fonte dessas requisições de recurso, mas a gente tem um módulo de requisição de recurso separado da área de planejamento. Então, por exemplo, alguém da produção poderia fazer a requisição desses recursos sem necessariamente ter que acessar o cronograma de obras e o ambiente de planejamento. Então, também dá sim. Ok. Estou com uma outra pergunta. Perdão, Marcelo, pode falar. Eu não vou fazer bem agora uma pergunta, mas eu vou tentar falar o que eu entendi, né, do que seria aí um fluxo de trabalho, né,
Só para você confirmar, Carolina, se eu estou entendendo direito esse negócio, né? Claro. Bom, tudo começa lá no desenvolvimento do seu projeto, e aí vamos supor, né, que você desenvolveu um projeto em BIM, bem feito, né, com todas as, digamos assim, as informações devidamente disponíveis nos seus elementos. Então, esse é o início de tudo. Você precisa ter um modelo BIM competente. Esse modelo BIM, você carrega ele lá no M2 e ele já permite fazer uma integração com a sua estrutura de orçamento, né? Isso. E com essa sua estrutura de orçamento, você vai associar lá as suas composições de custo, que vai me gerar aí um orçamento inicial. Lá no planejamento, você vai ter a possibilidade de pegar essa estrutura de custos e distribuir ela no tempo, o que vai permitir você saber as suas necessidades de diferentes recursos no tempo. Ok? Funciona assim Ok. ou é um pouco diferente? Não, é bem isso que você falou, Marcelo. A única diferença que eu complementaria é que a gente sempre puxa a nossa sardinha para o lado do BIM, porque a gente sabe o quanto o quão game changer é você começar a usar BIM nos seus projetos, né? Mas o processo é muito similar para pranchas, para projetos autorais em 2D também. Então, Inclusive, eu vi um 0D lá, falei, caramba, 0D? O que será que é isso? né, a Nem gente pensei, entende nem o pensei. 0D como projetos paramétricos, né? Ou a gente usa muitas vezes também para cálculo de indiretos. Então, a partir do número de funcionários, eu quero desdobrar um outro custo custo de Tá, canteiro de obra, por entendi. exemplo. Isso é o 0D. Tá Mas a bom. gente também conseguiria ter esses itens do escopo, aquela listinha lá no orçamento, partindo de uma prancha 2D. Então, tendo as polylines no sistema e gerando as quantidades, o importante é que essa informação tenha uma origem clara, rastreável e segura, e aí ela é disseminada para as outras áreas. E é do jeito que você falou mesmo. Essa lista de escopo, ela é distribuída tanto no custo, e aí eu posso ter diversas estruturas de custo, né? Então, eu posso ter uma EAP da minha empresa e uma EAP do meu cliente, e eu redistribuo o meu escopo nas duas, enxergo de formas diferentes. E também redistribuo na estrutura de planejamento, que normalmente às vezes é bem diferente da estrutura de custo, né? Devido às necessidades que que são inerentes à própria área, né? Então, essa é a flexibilidade que a gente tem. A partir do levantamento de quantidades, uma vez que a gente organiza essa informação, a gente consegue visualizá-la em diferentes estruturas. Muito interessante. Um outro ponto também que eu acho impressionante é essa questão, né, de você conseguir cadastrar os seus recursos reais, né? Inclusive no nível de profissional, né? Eu tenho todos os profissionais na minha base de dados, eu tenho todo o meu cadastro de materiais, todo o meu estoque, né, que é controlado aí de diversas maneiras, diversas possibilidades, e depois você conseguir ir retroalimentando, né, com o que realmente eu estou consumindo. Isso é possível, né? Pelo que eu percebi. Você tem Sim. essa gestão e você consegue enxergar possíveis, consegue se antecipar, né? Possíveis gargalos ou até eu conseguir rapidamente saber que tipo de providência eu preciso tomar, seja contratar uma mão de obra, seja alocar um equipamento alugado, né? Porque eu não vou comprar às vezes um equipamento para usar em um período curto. Tudo isso aí é facilitado, eu presumo, com um cadastro tão rico de informações dentro de uma plataforma como essa, ou não? Sim, eu acho que a gente só consegue controlar aquilo que a gente conhece de fato, né? Então, às vezes a gente quer fazer apontamento de consumo na obra e tentar chegar no detalhe, mas no meu orçamento não é a composição que eu uso, é aquela que eu recolho na obra, é uma completamente diferente. Então, você não consegue melhorar o teu processo, né, sem essa retroalimentação. E É. aí, você tendo esse cadastro mais completo possível, você consegue, de fato, planejar, se antecipar. O M2 ele tem uma interface de BI onde a gente consegue gerar relatórios com os dados em tempo real.
Então, acho que é sobre isso, você ter informação no momento que você precisa para tomar as decisões mais embasadas possíveis. Porque acho que problema imprevisto é uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue zerar. Acho que a diferença é como a gente consegue tratá-los, né? Legal. Carol, eu vou encerrar para perguntas. Eu tenho uma última pergunta, na verdade, duas que estão aqui, mas elas se convergem, então eu vou tentar mesclar aqui, que de repente você consegue responder uma vez só. Bom, fala sobre integração com outros sistemas, né? Se o M2 ele suporta isso. Aí tem controle de acesso, RP, sobre APIs REST, também se existe mensageria, webhook, para poder automatizar essa integração com os sistemas de outros fornecedores. Assim. Então, essa seria a pergunta aqui. Caso, já está deixando, né, o pessoal tenha outras perguntas, a gente vai deixar os contatos aqui para vocês poderem nos enviar e a gente faz questão de retorná-los aí mais em breve, tá bom? Sim, e vai muito de encontro com a pergunta que o Marcelo já fez a respeito do RP, né? E nesse sentido, o M2 ele é muito aberto a atender aquilo que a empresa precisa, né? Então, se ela tem uma catraca de acesso inteligente que tenha APIs abertas também ou que possibilite integrações, é uma opção a gente conectar com o M2 e aqueles funcionários que não são daquele projeto, por exemplo, não conseguem acessar a obra ou ter algum controle de acesso relacionado ao status daquele funcionário no sistema. Se a documentação dele não está ok, ele não acessa o campo. A mesma coisa com ERPs ou com outros aplicativos de controle que a gente sabe que estão aí no mercado também. O propósito do M2 é trazer solução para as empresas e não fazer uma reserva que traga mais problemas também. Perfeito, então. Bom, vou colocar aqui de novo apenas para me despedir, agradecer a participação de vocês. Já está com alguns minutinhos aí para poder encerrar. Obrigada, Carol, pela apresentação. Acho que ficou super claro para todo mundo e ficou bastante interativo também. Logo mais a gente está trazendo novos temas aí para a gente enriquecer cada vez mais esse debate, né? Sobre toda a evolução aí tecnológica que a indústria da construção ainda precisa, né? Então, a gente vem aí muito em breve para poder oferecer e alimentar toda essa indústria aí com mais tecnologia. Marcelo, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada pela sua participação, né? Espero muito em breve encontrá-lo aí novamente com essa mesma troca de ideias, acho que foi super proveitoso aqui para todo mundo, viu? Muito bom. Oi? Como bem? Eu agradeço também, em nome do Instituto de Engenharia, pela oportunidade. Gosto demais, né, de poder participar e contribuir, perguntar e tirar dúvida. E minhas perguntas não tinham acabado ainda, mas infelizmente o tempo acaba, né? Mas é um assunto que eu gosto muito. Fiquei bastante contente de estar aqui com vocês. Conte comigo aí para os próximos eventos. Maravilha, então. Queria agradecer também, a gente fica à disposição de todos para responder as demais perguntas e as curiosidades que o pessoal tenha. E queria convidá-los também para os nossos próximos eventos, para os eventos do Instituto de Engenharia e também do BIM Fórum aí. Vamos colaborar para melhorar o setor. Isso mesmo. Alguns recadinhos, então, importantes aqui antes da gente encerrar. Finalizando, né? Eu deixei no chat para vocês, a gente deixou um link no nosso material, está bem completo, fala muito sobre do que o M2 entrega, né? Muito do que a Carol apresentou aqui e outras funcionalidades, então quem quiser saber mais. Coloquei também o nosso e-mail, caso vocês tenham outras dúvidas, pode entrar em contato conosco, a gente faz questão de respondê-los e fazer um convite, né? Ao final desse mês de março, do dia 29 ao dia 1º de abril, a gente vai estar com um stand na FEICOM, né? A gente sabe que é uma grande feira aí da indústria da construção. Então, eu convido todos vocês a passar por lá, nos visitar, né? A gente vai estar lá fazendo apresentações com mais detalhe, a Carol vai estar lá também, nos apoiando, todo o nosso time M2 Brasil.
Então, fica o convite. A FEICOM acontece na São Paulo Expo, ali na Imigrante. Então, dá tempo da gente se organizar aí, quem sabe poder ir nos prestigiar e também conhecer um pouquinho mais da nossa solução, tá? Nonato, você também está convidado, por favor. Gente, vou encerrando, então, agora, boa noite, né? Pontualmente, a gente encerrando às 18h30. Esse vídeo vai ficar disponibilizado nas nossas plataformas, né? A gente vai ter no Instituto de Engenharia, na página no YouTube do Instituto de Engenharia, do nosso MTU e também no BIM Fórum Brasil, que também é uma instituição que super nos apoia, tá? Então, até a próxima e não esquece de seguir as nossas redes, enfim, mais o nosso conteúdo do MTU aí. Um abraço, obrigada, uma boa noite para vocês.